Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso módulo 4, vamos falar só sobre paredes aqui. É muito conteúdo, nós ainda não vamos abordar todas as possibilidades, porque esse é um curso básico e inicial, mas com o tempo e a agilidade pegando todos os processos, vocês vão entendendo melhor como funcionam as outras questões. Bom, nós primeiro precisamos aprender uma regrinha básica que chama regra da cor azul. O que isso significa? Todos os objetos que eu seleciono, que eles ficam com a cor azulada, isso significa que são objetos paramétricos, ou seja, significa que eles podem ser editados. Muitas vezes, uma parede desenhada em planta baixa, por exemplo, vai trazer outros objetos azuis em torno delas, o que significa que todos eles são editáveis, eles não são estáticos. Por exemplo, as cotas temporárias, já vimos que elas são capazes de alterar tamanhos, distâncias e etc., dependendo a que elas se referem. Essa cota, por exemplo, pegou um eixo como referência, daí a importância da criação de eixos para que o Revit tenha algumas outras possibilidades de criação de cotas temporárias. A regra da cor azul, por exemplo, faz com que essas cotas temporárias movam a parede a qual elas estão referenciadas. Se eu fizer aqui uma alteração nesse tamanho de cota, automaticamente o tamanho da parede também vai se modificar. Vejam que a cota não define a origem de onde a parede está sendo modificada, ela apenas coloca a dimensão desejada. Por sua vez, se eu modificar o tamanho dessa cota, ela vai me dar a distância do eixo A até o início do desenho da parede, e mais nada. Ela vai alterar apenas a distância até o eixo A. Se eu coloco aqui, por exemplo, 2, ela vai subir, ela não muda a dimensão da parede. Então, é importante que a gente observe quais elementos azuis estão no entorno do objeto que nós selecionamos. Inclusive, eles podem se modificar, como vocês veem aqui, novas cotas temporárias foram criadas de acordo com a inteligência do software. Bom, nós temos eixos justamente para nos ajudar a fazer o alinhamento dessas paredes e para ajudar também a criar novas paredes. Por exemplo, AL, que é o comando de alinhar, eu clico no eixo, que é o meu destino, e eu clico na parede, que é a minha origem. Aqui, esse instrumento de alinhamento também faz a redução da parede acontecer. Por isso, eu posso crescer novamente essa parede de outras formas, criando até mesmo novos alinhamentos, com a alinhar AL, clicando no eixo e na nova parede, ou selecionando a parede e nessa bolinha azul, que está aqui no final, arrastando, clicando e arrastando, e aí eu vou vendo a modificação através da medida da cota temporária. E aqui eu tenho uma nova parede de uma nova dimensão. Mas vamos ver como que eu crio essa parede do zero. Bom, temos aqui o atalho WA ou apenas parede arquitetônica, é o que nós vamos começar. Na barra de propriedade, já temos aqui algumas opções de paredes previamente configuradas no template de vocês. Vou continuar com a alvenaria de bloco cerâmico genérica de 15 por enquanto, depois vocês podem testar outras alternativas somente clicando na parede e mudando no seletor de tipos da barra de propriedades. Bom, essa parede, a partir do momento que eu já defino o comando WA ou clico em arquitetura parede, nós vamos ter aqui na barra de propriedades algumas opções. Previamente configurado, nessa barra aqui de cima, nessa barra verde de modificar, que essa parede, elas têm uma altura referente ao primeiro pavimento. Eu posso escolher a opção profundidade ou a opção altura. Vou deixar aqui na opção altura, não conectada. Não conectada significa que eu vou escolher a altura da parede. Então, se eu colocar primeiro pavimento, ele tranca essa opção, porque ele vai desenvolver uma parede da altura da distância do térreo, onde eu estou desenhando, até o primeiro pavimento, que já é 2,75, conforme definido nas aulas anteriores aqui em elevações. Se eu coloco aqui desconectado ou não conectado, eu posso escolher a altura nova. Pode ser, por exemplo, uma parede menor, né? Uma espécie de mureta, como eu vou colocar aqui para fazer o teste com vocês. Além disso, nós temos como escolher a linha de localização do desenho, né, através da face de acabamento externo, é o mais utilizável, ou da linha central da parede, assim eu posso desenhar centralizado com os eixos que eu previamente desenhei. Se eu escolho a face de acabamento externo, na verdade, ela vai estar alinhada conforme a sua parede externa. E eu também tenho como ligar,
cadeia significa que toda vez que eu soltar o botão do mouse, ele não vai soltar a edição ou o desenho da parede. Então aqui, por exemplo, eu desenho essa parede até aqui e ele vai continuar desenhando para mim outras paredes, criando inclusive a relação de trim, né? Ele vai fazer essa conexão entre os desenhos, né? Não precisamos mais usar essa ferramenta de trim. E eu também posso alterar o tamanho, a dimensão através do mover. Selecionando uma parede, ela fica na cor azul, isso significa que ela é editável. Eu posso fazer essa seleção e editar também a posição dessas paredes conforme eu vou modificando. Aqui eu vou usar um alinhamento. Se eu desenhei a parede no eixo, né, central e eu quero alinhar com o meu eixo criado, eu vou aqui no AL, seleciono o eixo, seleciono a face de acabamento externo da parede. Mais uma vez, AL, seleciono o eixo, seleciono a face de acabamento externo. Aqui no caso elas não foram alinhadas, né? Eu posso escolher a opção alinhar e alinhar entre paredes também que estão no mesmo plano, no mesmo eixo, tá bom? Essas paredes desenhadas, elas estão sem a linha de achura interiormente, né, no interior, como essa daqui. Essa primeira parede criada, se eu selecionar, eu vou ver aqui na minha barra de propriedades que ela é uma parede com a restrição da base no térreo. Isso significa que ela foi desenhada aqui na barra do navegador no térreo. E a restrição superior dela, que é a altura dela, está aqui, ó, acima para o nível do primeiro pavimento. Então, a altura dela está em 2,75. E nós convencionamos que o corte sempre acontece em torno de 1,5 m, de 1,30 m, né? Então, ela aparece como uma parede cortada, enquanto essas paredes que eu desenhei não conectadas, né, na sua restrição superior, elas têm a altura que eu bem entender, que eu bem colocar. Então, por exemplo, posso selecionar essa parede e modificar a sua altura, voltando ela para 2,75, que é o padrão do distanciamento de eixos. Ao aplicar, vocês vão ver que ela já aparece com a linha, espessura cortada e a achura interiormente, enquanto as outras nós não vemos assim, né? Eu vou colocar aqui no 3D para vocês observarem como é que está ficando o desenho. Segurando o Shift e apertando a tecla central do mouse, eu rotaciono para vocês observarem essas diferenças, tá? Aqui mesmo no 3D eu também posso modificar a altura dessa parede criada, tanto através da setinha, mas aqui eu não vou ver essa cota temporária de altura, quanto aqui através da altura desconectada. Se eu colocar, por exemplo, 5 metros, mesmo escapando dos eixos previamente concebidos, ela vai crescer 5 metros aqui, também sem problemas. Eu posso fazer também essas edições através das elevações, como vocês podem ver aqui, né? Eu posso usar o Align, AL, clicar no nível e clicar na face superior da parede, ou até mesmo clicar na parede, ela ficou azul, isso significa que eu posso editá-la arrastando para a altura desejada. Essa mureta aqui, por exemplo, eu posso subir ela até aqui, ou posso apertar AL, clicar no eixo e fazer com que ela tenha exatamente a distância criada no primeiro pavimento, que é 2,75. Aqui nós temos também algumas direcionamentos que facilitam o desenho de paredes. Por exemplo, se eu quero começar um desenho aqui de parede pelo meio desse desenho, ele já vai me mostrar algumas linhas de chamada. Essas linhas de chamadas podem ser confiáveis, vocês podem ter certeza que as paredes estarão começando perfeitamente no alinhamento. Então aqui, por exemplo, eu vou clicar no cantinho dessa parede, vou desenhar, por exemplo, próximo, né, em proximidade aqui dessa outra parede aqui, e ele vai me dar algumas diretrizes, né? Como aqui eu tenho o eixo, é a principal diretriz que ele me dá, né, que ele me informa. Aqui, por exemplo, ele me deu uma linha de chamada que vai ser o alinhamento da diagonal, para que eu possa fazer aqui a conformidade, né, a coordenação, mas ele está me falando que as paredes estão sobrepostas, né? Como elas são paredes diferentes, ele permitiu a sobreposição. Então, eu vou deletar aqui. Depois nós vamos aprender a fazer outras edições de parede. Essa aqui é apenas criação de paredes. Mas, bom, essas linhas de chamadas, elas são bem subjetivas, né?
mas elas estão presentes no desenho. Basta vocês aproximarem o mouse, né, que vocês vão ver a criação e o alinhamento de todas elas. Assim vocês podem criar sem problema alinhamentos com as paredes existentes, e as conexões automaticamente também são criadas a partir desses alinhamentos prévios. Lembrando que, pelo fato de termos já eixos separadamente, né, criados com esse fim, né, eles sempre vão ser uma referência primordial antes das linhas de chamada que o Revit pode sugerir para a criação e alinhamento do desenho que você está fazendo aí das paredes novas. Vamos para o próximo módulo, então. Dentro do módulo 4, para a próxima aula, que é a aula 2, nós vamos falar um pouco sobre a edição. Quais são os comandos que nós utilizamos para cortar, para trimar, para estender essas paredes, além do align que eu já mostrei para vocês. Vocês vão ver isso agora na aula 2 do módulo 4 de paredes.